Graça e paz, amada igreja, PIB em Fernandópolis. Sou o pastor Márcio Biasi, da Primeira Igreja Batista na região norte de Rio Preto, PIB Norte Rio Preto, como é conhecida. Quero também agradecer ao meu amigo pastor Kinner pelo convite e a honra de poder trazer a esta amada igreja, que neste ano de 2024 está no ano de amar a Deus. Um dos atributos que é comunicável e que é muito importante conhecermos, porque todo o crente precisa se alinhar a Deus e viver também este atributo que é a justiça. Nesse pequeno tempo que tenho, eu quero discorrer a respeito desse atributo de Deus que nos faz entender o quanto nós estamos seguros, porque nele, no nosso Senhor, não há sombra de variação. Ou seja, ele não está de um jeito em determinada hora e em outra hora de outro jeito. Ele não age assim. Ele sempre age de forma fidedigna, porque ele de fato é digno de confiança, é digno de fé e é digno de toda honra e toda glória. Isso é fato. O Senhor também, ele age por isenção no seu caráter, a equidade, e ele não age de forma parcial. Assim como ele não muda em determinados momentos, ele também não trata alguém de um jeito e a outra de outro jeito. O próprio Jesus disse que o sol ele nasce sobre o mal e sobre o bom. Então o Senhor, ele pela sua justiça, trata a sua criatura, trata ao homem, trata também aos seus filhos de maneira justa. O atributo justiça que encontramos nele tem a ver com a sua equidade moral e também ao seu trato imparcial à criatura, como já falei. Quanto à equidade, ela é definida como virtude de quem manifesta senso de justiça, imparcialidade e respeito à igualdade de direitos. A imparcialidade é a qualidade da pessoa que julga com neutralidade e justiça, e é característica, então, de quem não toma partido numa situação, mas age de maneira sempre fiel aos seus princípios. Falando do nosso Deus, sempre fiel à sua palavra. Quando falamos de Deus, toda a definição dada pelo dicionário sobre essas duas palavras que eu acabei de citar, equidade e imparcialidade, tem um efeito ainda maior, pois enquanto se espera que alguém haja com estas qualidades, e que nem sempre acontece por causa da limitação humana, quanto a Deus não acontece assim. Ele é a própria justiça. Ele não age apenas de forma justa. Ele é justo. Nele jamais encontraremos a falta de uma delas. O Senhor sempre será fidedigno, sempre será isento com relação às suas decisões, exatamente porque ele age com equidade e imparcialidade. É importante saber que esse atributo que nós estamos discorrendo agora a respeito da justiça, ou atributo justiça, ele é definido na teologia como comunicável e pessoal. Também é relativo, pois todo aquele que serve a Deus deve, por comparação, agir de forma justa. Ou seja, nós devemos exprimir na nossa relação com as outras pessoas justiça, esta que nós herdamos do nosso próprio Deus e essa que nós aprendemos pela sua palavra. Por isso, todo filho de Deus, todo crente fiel, precisa buscar sempre ser justo e viver a justiça. Reflita agora no que eu irei falar. Nós devemos conhecer mais e mais através da palavra de Deus e aplicarmos a justiça vinda de Deus, porque se nós dependermos unicamente da nossa justiça, isso causará danos. A palavra de Deus mesma diz lá em Isaías 64, no versículo 6, na parte A: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Já com o nosso Deus é bem diferente. Em Atos, no capítulo 10, no versículo 30 e 31, diz assim:
No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus, então, ele é justo, ele não leva em conta aquilo que fizemos na ignorância. Mas uma vez que conhecemos a Jesus, então precisamos adquirir uma nova forma de obediência e, de fato, honrar a Deus, porque ele é justo. No passado ele não levou em conta a nossa ignorância, mas hoje ele está ordenando a todos e em todo lugar que se arrependam. O apóstolo Paulo vai até dizer que ninguém pode se dar como indesculpável no último dia, porque Deus fez toda a sua parte. Ele é justo e ele há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, Jesus, e que deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A justiça de Deus é um atributo moral e ele está diretamente vinculado e dependente do conceito de santidade em Deus. É por isso que muitas pessoas fazem muita confusão com relação aos outros atributos, que não é aqui a minha área, mas que pensa sobre o amor, pensa sobre outras coisas em que Deus é, mas esquecem-se que esse atributo chamado santidade, que também é comunicável, ele está intimamente ligado à justiça de Deus. A justiça de Deus é a característica da sua natureza e que leva-o a manter a ideia da sua santidade. E a justiça de Deus é a fase da santidade de Deus onde se é visto o seu tratamento entre o obediente e o desobediente. Ambos estão sujeitos sob o seu domínio. Inclusive, cabe ressaltar aqui que a palavra de Deus não é somente para aquele que crê, para aquele que quer viver a palavra de Deus. Quanto à justiça e quanto ao julgamento, a palavra será usada para todos, para o obediente e para o desobediente. A lei de Deus, então, ela reflete a sua santidade. Nós precisamos entender isso, porque Deus, ele designa as suas leis e através dos seus estatutos e de conhecer a sua vontade, de fato nós podemos viver uma vida melhor, porque é pautado nisso é que o Senhor vai agir com justiça. Quando a lei então é infringida, a santidade de Deus obriga-o a manifestar-se em justiça. E como diz no Antigo Testamento, e temos textos também no Novo Testamento, que vai dizer que ele age com ira, porque o pecador está em dívida e ele deve receber a punição por essa dívida. Mas, pela santa justiça de Deus, porque ele é justo, motivo pelo qual nós devemos amá-lo cada vez mais. Nós já lemos lá em Atos que ele enviou seu Filho para que por ele nós pudéssemos ser justificados. Podemos considerar a justiça de Deus de duas maneiras. Conforme o teólogo Berkhof, ele diz o seguinte: a justiça de Deus ela é absoluta, que significa o quê? É aquela retidão da natureza divina, em virtude da qual Deus é infinitamente justo em si mesmo. É inerente a Deus. Como já disse, Deus não apenas pratica justiça, ele é justo. E a justiça absoluta de Deus é a que está intimamente ligada à sua santidade. Também o mesmo teólogo diz sobre a justiça relativa e define-a como aquela perfeição de Deus por meio da qual ele se mantém contra toda a violação da sua santidade e deixa manifesto em todos os sentidos que ele é santo. A justiça relativa é a que se relaciona com os homens e que a Bíblia fartamente traz expressões a respeito da justiça divina, afirmando que Deus é justo, afirmando que os julgamentos do Senhor, os seus julgamentos também são justos e afirmando que a lei do Senhor é justa. Logo, nós não temos desculpas para não nos atentarmos à justiça, vivermos a justiça, praticarmos a justiça. E também existem as distinções aplicadas à justiça de Deus. É claro que nós não vamos esgotar esse assunto todo hoje aqui,
porque é um assunto teológico muito profundo, mas é uma reflexão. Apenas eu quero que você saiba que quanto às distinções aplicadas à justiça de Deus, nós temos a justiça governativa. Como filhos de Deus, nós temos a oportunidade de desfrutarmos mais e mais da sua justiça e a nosso favor, ou em nosso favor, porque nós estamos no grupo daqueles que lhe obedecem e fomos reconciliados por ele em Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Depois continuam os outros versículos, também falando nessa mesma ideia de que antes éramos inimigos e fomos reconciliados. Está vendo como Deus é justo? Porque Ele ama, Ele é justo ao ponto de buscar o homem. E Ele me buscou, e Ele nos buscou. Nós fomos reconciliados por Deus ainda quando éramos inimigos. Por isso ninguém pode duvidar ou reclamar da justiça de Deus. Hoje nós estamos reconciliados com Ele e por isso nós seremos salvos pela vida de Jesus. Deus, o justo, abençoe a todos.